E o Casemiro está saindo do Manchester United e, segundo o site, é um dos alvos do Flamengo para o meio do ano. E o Di Maria também segue sendo um desejo dos torcedores rubro-negros e o Flamengo deve estar fazendo uma investida também pelo jogador argentino que está livre no mercado, está de saída do Benfica. E o Paquetá está de saída do West Ham e deve se juntar ao time do Pep Guardiola, Manchester City, e o Flamengo deve faturar uma bolada aí pela venda do jogador como clube formador do atleta. Importante contar que o Flamengo observa com atenção essa história. Como clube formador, rubro-negro tem direito a 4% de qualquer negociação até o jogador se aposentar ou encerrar a carreira. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para as últimas informações do Flamengo, hein? Tem muita coisa top aí que a gente vai ver a partir de agora. Tem mercado da bola, fica até o final do vídeo para você saber tudo aí sobre o Casemiro no Flamengo, sobre o Di Maria no Flamengo, sobre a venda aí que o Flamengo pode acabar faturando, né? Porque o West Ham deve vender o Paquetá para o Manchester City também. O Flamengo vai faturar, hein? Vamos ver todas as notícias aqui referentes também à premiação do Flamengo, né? A essa temporada, como chega o Flamengo para as principais competições, porque amanhã já tem Libertadores, né? Então já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, comenta de onde você está nos assistindo, seu nome, que a gente vai deixar aquele salve aí grandão para vocês. Tamo junto? Então deixamos aqui os créditos e vamos agora acompanhar aí as últimas notícias do nosso Mengão. Vamos ver. Vamos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também teve a festa de encerramento do Campeonato Carioca e foi eleita também a seleção do Campeonato Estadual. Vamos dar uma olhadinha? Goleiro Rossi do... Ixi, só tem rubro-negro aí, rapaz. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Aí vem o vascaíno, Lucas Piton. Jogou bem mesmo. No meio-campo, Pulgar e De La Cruz e Arrascaeta. Depois vem o Bill do Nova Iguaçu. E o ataque, o Pedro e o Carlinhos do Nova Iguaçu, que já é do Flamengo de novo. E daqui a pouco a gente fala do técnico. Então temos aí, tá de bom tamanho também. Raí Monteiro, faltou alguém? Acho que é isso, Mal. Na esquerda ali, o Maicon do Nova Iguaçu fez um campeonato muito bom também, né? Poderia brigar ali com o Piton e tal. Mas no grosso me parece isso, sim. Bill, tem ninguém do Fluminense aí? O Fluminense fez um campeonato horroroso, né? Embora tenha chegado à semifinal, o Fluminense fez um campeonato muito fraco. Foi muito fraco o campeonato do Fluminense. O desempenho do Fluminense foi melhor com os reservas, que durante um bom período sustentaram o Fluminense com a melhor campanha do Carioca, do que com os titulares de fato, né? O ano do Fluminense é muito ruim até aqui do ponto de vista de desempenho, e a gente falou um pouco sobre isso anteriormente, sobre o jogo da Copa Libertadores. Mas me parece que, no grosso, é isso. Você tem ali um ou outro destaque, né, do Nova Iguaçu. O Iago fez um bom campeonato, o Xandinho foi muito bem também, o Albert. Só que esses caras concorrem com o De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta. Não tem jeito. Aí fica um pouco mais difícil, né? Mas Bill e Carlinhos, eu acho que, além do Carlos Vitor, né, eu acho que representam bem esse ótimo campeonato que o Nova Iguaçu fez. E daí a questão do técnico agora que foi eleito, o Carlos Vitor. Acho que vai muito disso que a gente está falando, o que ele tinha, o que ele entregou, né? Porque o trabalho do Tite também é irrepreensível. O Flamengo tomou um gol com o time reserva. Que não era com ele, Tite. Né? Não era com ele, Tite. Da excursão, o time principal estava lá na Flórida fazendo a pré-temporada. E então a capacidade que o Tite ter entregado, o equilíbrio com o brilhantismo foi muito grande. Porém, ele próprio, Tite, de viva voz, falou quando abraçou lá o Carlos Vitor, reconhecendo, falou o que ele fez aqui. Eu, Tite, né, o meu trabalho, a gente tem toda essa estrutura, todos os jogadores. O Carlos Vitor fez o Nova Iguaçu vice-campeão estadual. É muita coisa. Fez muito com muito menos, né? Então, é a mesma lógica que a gente estava traçando aqui do Campeonato Paulista, né, Mal? Que você tem na mão e que você consegue entregar. O Flamengo fez um ótimo campeonato, muito sólido, com várias transformações a partir do trabalho do Tite, mas o Carlos Vitor chegou à decisão com o Nova Iguaçu. Não é que foi aquele time que jogava lá atrás por uma bola, feio, foi passando nos pênaltis, que é válido também. Tipo Boca na Libertadores do ano passado. Todos os mata-matas o Boca avançou pelos pênaltis. O Nova Iguaçu não, ele jogou, ele se impôs diante de adversários, ele
foi melhor do que o Vasco, por exemplo, nos 180 minutos da semifinal. Ele competiu em vários momentos com o Flamengo na grande decisão. Então, é um time que tem um trabalho de fato espetacular e o Carlos Vitor merece muito esse prêmio. Vamos ver e ouvir agora alguns dos personagens principais desse Campeonato Carioca, que você acompanhou tudo ao vivo aqui no Band Esportes. É um momento que posso dizer para você que, até repetindo o que eu falei, você conseguir reunir vários adjetivos para conseguir encontrar alguma coisa, como foi feito ali futebolisticamente, eu nunca tinha visto aquilo, principalmente num palco como o Maracanã. Então é gratidão, é amor, é respeito. Ali você vê a atitude do Tite, foi algo realmente que me emocionou muito. É entender que é uma sequência, né? E o trabalho ao qual nós fizemos, ele realmente vai render fruto. Falando com relação a nossa equipe, a saída dos jogadores é uma coisa muito natural, somente numa equipe de menor investimento, ao qual como funciona o sistema no Nova Iguaçu e nas outras equipes, então é muito natural. A cabeça nossa, olha, já está voltada para essa segunda questão, que a gente já está preparando uns atletas ao qual, para que a gente possa ir para a Série D forte. E com questão, como você falou, primeiramente hoje, minha cabeça só está voltada para o Nova Iguaçu. A gente está iniciando o ano bem, como falei, né? É um novo momento da equipe, né? Totalmente diferente do ano passado, então sem dúvida nenhuma a gente está muito confiante também para as outras competições, né? A gente sabe da dificuldade que é a Libertadores, né? Já é um grupo cascudo, um grupo de muita experiência. Espero que a gente possa, né, voltar a vencer na Libertadores. O primeiro jogo foi fora de casa, na altitude, mas agora é realizar a vitória dentro de casa para avançar, né, no grupo. A gente vem de um trabalho já de uns 2 meses com o Tite. Eu acho que a recompensa é esse campeonato carioca, porque a gente ano passado já mudou a cara do time, já conseguimos jogar melhor, ganhar mais partidas, então esse ano foi um ano como a gente queria, estamos felizes por isso. Ainda sabemos que temos que melhorar muita coisa, mas com certeza que o astral do time é outro, a confiança é outra e a gente tem um padrão de jogo que tem que respeitar e tem que continuar a evoluir. Jogadores que têm começado o ano muito bem, têm nos ajudado bastante. Como você falou, é importante o time ter uma cara, independentemente de quem jogar, fazer o melhor e o time ter um padrão de jogo que se possa impor a cada jogo. O ano passado foi um ano atípico para nós, a gente está acostumado sempre a disputar final e ser campeão e a gente ficou muito feliz desse ano poder começar da melhor forma, acho que dá já uma motivação extra para o que vem para frente, para seguir acreditando no trabalho do treinador. Tá, e quem recebeu medalha à distância desse título do Flamengo foi o Gabigol. Por quê? O Gabigol está suspenso até abril do ano que vem por ter dificultado a coleta para o exame antidoping. E o Flamengo vai recorrer, está recorrendo para tentar fazer com que o Gabigol, ainda este ano, vista a camisa do Flamengo, o contrato dele acaba no final do ano. O Marcos Braz, que é o homem forte do futebol no Flamengo, falou ontem no evento de premiação sobre a situação do camisa 10 da Gávea. Vamos ver. Um ídolo do clube, é um jogador que está com contrato com o clube, um clube em vigência. Ele está se cuidando, está dentro do possível, bem preparado e vai superar isso, tenho certeza absoluta. Na hora que tiver o resultado do CAIS, em que eu acredito muito na reversão desse quadro, porque eu tenho certeza que foram um pouco acima do tom, porque foram acima dos limites em que poderiam ter ido. O jogador teve teste de sangue em que não apresentou nada, teste de urina que não apresentou nada, então eu acho que foi um pouquinho a mais e terá, se Deus quiser, essa correção para que ele possa estar com a gente no dia a dia imediatamente. De vez em quando eu falo com ele, eu falo sempre com ele. Ele está muito tranquilo dentro do possível. Eu sempre falo dentro do possível porque o quadro não é um quadro normal. Mas que já não é garoto, né? Tem cara de garoto, mas já está cascudo, vai saber sair dessa. Bom, tá aí. As autoridades antidoping, elas são muito rígidas e a rigidez tem que ser enorme mesmo, porque o doping é algo nefasto para o esporte, né? Ele leva a competitividade, ele estraga, né? Ele violenta a competitividade e a esportividade, tá? Então, por isso que há uma legislação e punições tão graves. O caso do Gabigol,
ele não teve nenhum material apontando a utilização de substância proibida. A questão é que as autoridades antidoping consideram, quando você dificulta ou tenta fraudar, né, o exame antidoping, tão grave quanto, né, como se tivesse, de fato, para a gravidade, como se tivesse consumido substâncias proibidas. E agora o Flamengo tenta diminuir essa pena, né, que foi uma pena muito grande, de 2 anos, mas contando desde o episódio, ou seja, isso contaria então até abril do ano que vem. E tá nessa situação e coincide justamente com o encerramento do contrato do Gabigol no final do ano. Então é uma situação muito difícil. Eu acho que pelo rigor, assim, o meu feeling, pelo rigor que as autoridades antidoping têm, eu acho muito difícil o Gabigol diminuir essa pena, Raí. Eu também estou nessa, Mal. Acho muito complicada essa história do Gabigol. Tem o relato também das pessoas que estavam lá para colher, né, esse material. Enfim, vamos aguardar aí os próximos dias, esse novo julgamento, essa tentativa de recurso, mas acho que não é muito simples essa situação aí do Gabriel. Estaria menos otimista. Claro que o Marcos Braz não vai dizer isso, o cara também precisa externar ali uma confiança de que as coisas vão funcionar, de que vão dar certo e tal, mas não sei se no íntimo ali, na conversa dele com o Landim, com os pares no Flamengo, com o próprio Gabriel, em um momento ou outro, não sei se essa confiança é tão grande também, Mal, pelo histórico, né, em relação a esses casos. E a gente pode estar diante da notícia que Gabigol não joga mais com a camisa do Flamengo, um dos principais ídolos dos últimos anos, um ícone, está na história, um cara que tem uma ascendência, uma simpatia com o público infantil que é essencial para cada clube, gigante, mas tem aí por uma questão comportamental, sabe-se lá o que passou na cabeça, tal, comete um deslize desses, que, à luz da legislação esportiva, acaba sendo muito grave. A gente está vendo as consequências. Vamos aguardar, mas pode ser que, de fato, a gente não veja mais o Gabigol em campo com a camisa do Flamengo, que é muito ruim. O Flamengo apresentou seu novo reforço. A gente está falando de um atacante que a gente vai demorar para ver voltar a jogar. Agora temos um atacante chegando, novo destaque desse campeonato estadual, que é o Carlinhos, do Nova Iguaçu, que não teve na final, né, acabou ali minutos antes sendo excluído de campo nessa grande final, mas ele foi apresentado lá no Flamengo como mais novo contratado, e o Marcos Braz, de novo, acabou falando sobre esse novo reforço. Vamos ver. Cara, estrutura fenomenal, me surpreendi. Cara, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Para mim tá sendo um prazer enorme tá vestindo o manto sagrado. E é isso, cara, é só ser feliz, quero jogar, quero estar com meus companheiros no dia a dia. A ficha é difícil cair, né, cara? É difícil cair, eu que vinha lutando, né, para conquistar grandes coisas em minha vida, e essa é uma delas, né? Tá vestindo a camisa do Flamengo, para mim é um sonho desde criança. Não sei quais foram os exames que foram feitos nele, mas eu acredito que ele esteja muito feliz por essa oportunidade que está sendo apresentada para ele. Eu acho que ele vai ajudar a gente, eu acho que ele vai surpreender. Por que o Carlinhos não jogou? A final, Mal, ele sentiu um desconforto ali, né, no segundo jogo, e acabou não atuando. Ele estava escalado, né? E sentiu ali no aquecimento alguma questão, por isso não jogou. Mas, na verdade, eu vi muita gente criticando, e respeito, são opiniões e tal. Mas o jogo já tinha acabado para o Nova Iguaçu, né? 3-0, o rapaz ia se apresentar ao Flamengo no outro dia. E se ele tem uma lesão mais grave? A gente também, às vezes, precisa se colocar um pouco no lugar das pessoas, né? Cara, é o contrato da vida do Carlinhos. Ele é um jogador de 27 anos, se não me engano. Se ele perdesse essa oportunidade por uma lesão, talvez ele não tivesse outra nunca mais na vida dele. Então aí as pessoas, não, mas não jogou porque estava vendido e tal. Tudo bem, qual é o problema? O jogo estava decidido, 3-0 para o Flamengo. A presença dele em campo não faria diferença. Aí se o cara tem um desconforto, ele vai lá, joga, se machuca e perde a oportunidade de assinar um contrato com o Flamengo, não passa no exame médico. Então, acho que a gente às vezes critica muito as ações dos outros sem se colocar um pouco no lugar das pessoas. Eu me coloco 100% no lugar do Carlinhos. Se fosse ele, faria o mesmo. Uma mínima impossibilidade ali de jogar, pediria mesmo para não jogar. E com sinceridade. Talvez ele tenha conversado com o Andrezinho, cara, vou assinar o contrato da minha vida amanhã. Se eu entrar aqui em campo e me machucar, eu tô fora. E aí? Quem ia cobrir esse prejuízo do Carlinhos? Ninguém.
Então, para mim, a decisão dele não ter jogado no domingo faz total sentido. Assim como eu tenho certeza que o fato dele ter sido vendido 1 ou 2 dias antes da final não teve nenhum impacto no desempenho dele no jogo. Eu estava lá, assisti o jogo dentro do campo no Maracanã, tanto a ida quanto a volta, e ele fez um jogo normal no primeiro jogo. Finalizou 2, 3 vezes, brigou, lutou, tentou jogar. Não teve nada de diferente no jogo do Carlinhos, porque ele estava vendido para o Flamengo na ida da decisão. Agora, no segundo jogo tinha essa questão aí de um desconforto que ele estava, tal. Não tinha por que ele entrar em campo. Agora, só uma última coisa para finalizar sobre esse tema do Flamengo, Mal. O Flamengo tem carências no seu sistema ofensivo. O Flamengo tinha até a chegada do Carlinhos 4 jogadores para 3 posições. Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Desses 4, 3 são titulares. Só sobra o Bruno Henrique. Agora, com a chegada do Carlinhos, sem o Gabriel, né? O Tite ganha pelo menos um substituto para essa função do centroavante, para rodar o elenco, para ter o Carlinhos jogando na vaga do Pedro em alguns momentos. É uma contratação importante para a composição de elenco. Ele não será titular do Flamengo, mas para compor o elenco, né? Acho que é uma contratação que pode sim ajudar bastante o Flamengo. Vamos lá, vamos para Minas Gerais. Tite vai ser um time mais pragmático, assim. Talvez não tenha aqueles picos que teve com o Jorge Jesus de brilho, ou com o próprio Dorival. Você viu que a torcida do Flamengo meteu goleada em um monte de gente. Você viu a torcida do Flamengo tá fazendo uma campanha para o Di Maria vir, né? O Di Maria que tá... Ele teve problema lá na família, né? Ameaçaram a família dele. Eu vi ele jogando. Ele pretendia voltar pro Rosário e teve ameaça. Né? Rosário é a cidade mais violenta lá da Argentina, né? Tem vários problemas. Bando de crime organizado lá. Ele jogou sábado na partida em que o Benfica perdeu pro Sport por 2-1. Mas ele jogou bem. Eu tava olhando aqui, vocês falaram do Di Maria, né? Tá com 36 anos o Di Maria. E atualmente é jogador do Benfica. Seria uma boa pro Flamengo, Di Maria? Carreira. Aí é a torcida, né? É a torcida. Aquilo que vai falar. Quem tá fazendo essa manifestação é a torcida. Pra mim é craque de bola, mas aqui no futebol brasileiro, com essa idade aí, Di Maria, será que é o cara que arrebenta? O Di Maria tá jogando Liga dos Campeões outro dia aí, jogando o Campeonato Europeu, tá logo. Então vale muito, então vale. Lá da seleção argentina, a gente fala, vai jogar a próxima Copa ainda. Ele e Messi vai jogar a próxima Copa. Copa aqui no continente. É porque tem clube brasileiro que às vezes fica relutante. Esse negócio do Rosário, eu tava vendo que ele queria voltar porque é a cidade dele. Os argentinos têm muito isso, né? Ele e o Messi nasceram no mesmo hospital em Rosário. Ele declarou que quer jogar uma Libertadores. Não, mais voltado assim, não. Sim. Quer jogar no River, no Boca. Não, é mais lá na cidade dele mesmo. Break na Rádio Jovem Pan. Voltamos já com o bate-pronto pra você. Parece que já tá tudo. Seguimos no YouTube. Nascer lá, hein? Não, esse hospital aí, meu próximo neto, eu vou levar pra nascer lá nesse hospital, pô. Hospital Italiano de Rosário. Tá? Italiano? O Di Maria e Messi, os dois? Os dois. A diferença de 9, 10 meses. Você agora que vai ser pai e tal, você, por favor, pega um aviãozinho e vai lá pra gente ter um Pedrinho gênio aí e tal. Vai ser. Mas não circula muito pela noite, não, porque a cidade lá é braba. Rosário não é fácil, não. Agora... Ameaçaram a família do Messi também uma vez lá. Não, na cidade lá. Não é fácil, não. Na cidade onde nasceu a igreja maradoniana. Agora, a audiência da Jovem Pan é grande, você fica dando esse tipo de ideia, alguém do Corinthians ouve, já pega um avião e já vai lá para tentar contratar o Di Maria, anuncia por aí, convida o Vampeta. Pelo menos fala que tá na briga, né? Pelo menos fala que tá na briga. Como você descobriu, né? Aquela história do Vampeta. O Maradona do Santos. Como você sabe que tem... Como que você sabe, né? Descobriu os nossos planos. Di Maria. Eu acho, tá, que a gente viu agora o Luizito Soares arrebentando. É outra posição. Mas o Di Maria hoje... Também a gente tem que colocar aí na conta, né? Que não vai chegar de graça, né? Vai ter um salário aí daqueles, fora luvas e tudo mais. Mas será que o Di Maria é uma boa para o Flamengo hoje, Bruno Prado? Ele tá bem ainda, né? Você tem que saber que é um jogador que tem os seus problemas físicos, você não vai contar com ele todo jogo. Na Copa mesmo, o Di Maria faz uma grande final, mas ele, no mata-mata, ele não joga, ele só joga a final. Ele se machuca, aí ele fica fora das oitavas, das quartas e da semi. Aí ele volta na final e joga muito bem a final. É um cara talentosíssimo. Seria ótimo ter o Di Maria aqui no Brasil, né? Mas você tem que entender. É um grande parceiro do Messi alguns momentos. Seleção, né? Sim, acho que foi o mais, nessa era Messi aí, eu acho que ele foi o mais talentoso ali que jogou ao lado do Messi na seleção argentina. Né? Teve outros. Mas teve Agüero. Que o Agüero na seleção também nunca embalou totalmente. Só o Di Maria. Os dois. Copa América. 4 Copas e mais de 100 jogos juntos. Vi essa conta outro dia no Olé, tá? Muita coisa. Campeão da Copa América. Sim.
Gol dele. E o Di Maria, aliás, ele tem gol do título da Copa América, ele tem gol na final da Copa do Mundo, e até lá atrás, que até eu lembro que eu trabalhei nesse jogo, em outro lugar que eu trabalhava, ele fez o gol da medalha de ouro olímpica contra a Nigéria em 2008 em Pequim. O Messi estava no time também. E a Copa que a Alemanha ganha, ele joga muito, né? Joga. Só que ele machuca. Ele não joga a final, né? É nem a semi nem a final. Não. Ele tá fazendo uma bela Copa. Ele faz o gol também da vitória nessa Copa de 14 nas oitavas contra a Suíça. O jogo foi aqui na Arena do Corinthians, aqui em Itaquera. Na prorrogação, uma arrancada do Messi, o Messi vai levando todo mundo, toca no Di Maria, o Di Maria bate já no finalzinho da prorrogação. Craque. Ele parece aquele rato, o Ratatouille, velho. Parece, né? E joga dos dois lados, joga por dentro. Craque. E aonde jogou na Europa foi bem. Foi bem. Falando aqui na torcida do Flamengo, se liga só. Condenado a 2 anos de suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping, Gabigol não esteve em campo e sequer pôde ir ao Maracanã na final contra o Nova Iguaçu. Mas o jogador apareceu nos telões do estádio, aparentemente na sua casa, com a camisa comemorativa do rubro-negro pelo 38º título estadual em sua história e também com a medalha de campeão. Ele também teve o seu nome gritado pelos torcedores, que fizeram um coro de "Fica Gabigol". Fica Gabigol, reconhecendo tudo o que ele já fez pelo clube. Por outro lado, Rodolfo Landim foi muito hostilizado pela torcida do Flamengo. Ao aparecer no telão para receber o troféu do Carioca, o presidente foi vaiado e xingado pelos rubro-negros. Vamos acompanhar aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Tá aí, torcida apoiando o Gabigol e xingando o Rodolfo Landim. Gente que não tem, gente de miolo mole, né? Porque o que eles querem? Que enfim, o Landim agora, na iminência de perder o jogador por um tempão, assine aquela renovação maluca, né? Que o jogador quer. Enfim, o Gabigol ele quer um contrato longo com aumento. Sendo que há muito tempo ele não joga bem. Então vamos imaginar que ele seja absolvido, possa voltar a jogar amanhã e tudo mais, recupere os seus direitos aí de ser, de fato, jogador profissional, livre de qualquer, enfim, suspensão, e possa estrear domingo no Campeonato Brasileiro. Então, seria justo o Flamengo conceder a ele um reajuste contratual e com um vínculo de 3 anos? É claro que não. O presidente, por mais críticas que eventualmente ele possa ter por outras decisões tomadas aí no passado, ele é um presidente vencedor, um presidente que dirige um clube que tem a melhor saúde econômica do futebol brasileiro, graças inclusive a essa gestão cuidadosa na questão de grana, e não vai sair distribuindo dinheiro por aí. Isso é uma coisa que o Landim não vai fazer, a caridade com o dinheiro do Flamengo. Flávio Prado tá aí, toda a pressão para cima do Rodolfo Landim, sendo hostilizado aí ao receber a taça do Carioca, e o Gabigol recebeu o apoio da torcida do Flamengo quando apareceu ali no telão, Flávio. No caso do Gabigol, não tem muito o que fazer. Enquanto não resolver essa história da suspensão, não tem muito o que fazer. Mesmo que resolva, tem que ser colocado o Gabigol no momento que ele está hoje, é um momento de adversidade, provocado por ele mesmo, frise, isso é bem claro isso, e o Landim está fazendo a parte dele. Ele tem que cuidar das finanças do clube, tem que tomar cuidado onde ele investe o dinheiro, onde ele põe o dinheiro, que o dinheiro não é dele, o dinheiro é do Flamengo. Ele tem participação, sim, nessa mudança de patamar financeiro do Flamengo, mas nem por isso ele virou dono do Flamengo. Então ele tem que tomar cuidado com isso. O que a galera fala não tem a menor importância, Pedro. Isso aí os cães ladram e a caravana passa. Isso sempre foi assim. Nos filmes de bang bang, tudo. Aquela jogada toda, e a caravana vai embora e tal. Chega lá no lugar que tem que chegar, tem que dar muita trela. É igual repercussão em rede social. Vai demitir um cara por rede social, vai contratar o cara. O Landim que também começou a falar dessa história de SAF no Flamengo, né? Tem essa história também envolvendo o Gabigol. Vampeta, tá aí, o presidente do Flamengo sendo vaiado e o Gabigol recebeu o apoio da torcida rubro-negra. Isso aí o Landim tinha problema. Agora tem que ver esse julgamento, né, Pedro? Acho que até final de abril, né? Pra saber a história do Gabigol, como é que vai ficar, né? A gente sabe que o DOP é sério, ele sabia também disso. Agora, tô torcendo para que dê tudo certo. Né? Vacilo. Deve estar se remoendo em casa
Que merda que eu fiz naquele dia. Essa é a palavra mesmo. Tá louco, cara, de graça. E agora acho que até tem o quê? Hoje é 8, né? Até o final de abril, mais 3 semanas aí se remoendo, Flávio. É isso. Se é que vai conseguir alguma coisa. Se vai conseguir, pra ver. Não conseguir. Isso aí é só pra saber o que os caras vão dizer. Não é fácil conseguir. Não é fácil. Quero falar agora sobre Paquetá, jogador que pertence ao West Ham e pode se mudar para o Manchester City. É um namoro antigo que só não terminou em casamento no verão europeu passado, ou seja, em julho do ano passado, porque naquele momento o Paquetá se viu como alvo de uma investigação em relação a apostas esportivas. Acontece que não deu nada para o Paquetá, ele segue jogando normalmente pela seleção brasileira e pelo West Ham, e segundo o jornalista Santi Auna, já existe um acordo verbal entre o Paquetá e o Manchester City, agora falta o principal, mais um acordo entre os clubes. Em julho do ano passado, o Manchester City chegou a oferecer 70 milhões de euros, que hoje equivalem a 382 milhões de reais. Importante contar que o Flamengo observa com atenção essa história, como o clube formador rubro-negro tem direito a 4% de qualquer negociação até o jogador se aposentar ou encerrar a carreira. Dessa maneira, se o martelo for batido por 70 milhões de euros ou 382 milhões de reais, o Fla embolsa 15 milhões e 200 mil reais. Jogador que vive grande fase com a camisa do West Ham e foi recentemente super importante na vitória do Brasil contra a Inglaterra em partida disputada no estádio Wembley. Nós estamos falando de 2 clubes aqui, gente. Não, eu sei, mas eu quero insistir nesse ponto. O Flamengo deve perder. Quer dizer, o Flamengo não deve perder ninguém. E o Palmeiras vai perder o Hendrick. Só o Hendrick. Palmeiras sem o Hendrick, gente. Só ele, né? Claro. Se o Hendrick estiver do Flamengo, qualquer time vai sentir demais. Claro. É mais uma solução que o Abel vai ter que encontrar pro time. Mas você concorda que o Palmeiras já ganhava com o Abel antes do Hendrick jogar? Mas o Hendrick já é o foi cara campeão da Libertadores brasileiro sem o Hendrick. Não tem nenhum jogador no Brasil que jogue mais do que o Hendrick hoje, ou vai jogar nos últimos anos, e nos próximos é difícil imaginar um cara tão desequilibrante quanto o Hendrick. Eu não sei. Eu acho que hoje, se eu fosse assistente do Dorival Júnior, eu diria, Dorival, bota o Hendrick para ser titular. Eu entendo. Agora, o que ele vai ser, o que ele não vai ser, eu não sei. Mas eu compreendo perfeitamente o que o Cicinho está dizendo. O Hendrick está jogando há 2 anos. O Palmeiras foi campeão com e sem o Hendrick. E tem a volta do Dudu. O que vai acontecer daqui pra frente, eu não sei. O Dudu vai voltar. Um gigantesco mérito do final do ano passado e desse, o Palmeiras conseguiu, tudo que conseguiu, ser o maior jogador do Palmeiras do século, que é o Dudu. Então, e isso é... Do século. Agora... Oscilou demais o Palmeiras. Oscilou esse ano ou ano passado? O Palmeiras, no final da temporada passada, né, foi bem, voou, mas esse início de 2024 oscilou bastante. E mesmo assim perdeu um jogo. Eu também acho. Acho que é um time que futebol foi um futebol diferente apresentado no ano passado. O Flamengo não jogou tudo que pode, o Palmeiras não jogou tudo que pode, o Galo sofreu mais do que devia, mas eles vão estar lutando por tudo, Libertadores, Brasileiro. Eu quero só... Segunda rodada do Campeonato Brasileiro tem Flamengo e Palmeiras, tá? Terceira rodada tem Flamengo e Palmeiras. E tem Libertadores no meio. Não sei em qual ele está. Mas assim, ó, só percentual. Colaborem com o Titio. Percentual. Flamengo e Palmeiras. Melhor ou pior, assim, em percentual? Eu acho que no percentual 60-40. Pra a favor do Flamengo. Pra você? Vou falar 60-50 de novo. Não, pelo amor de Deus. Eu tô dando uma segunda chance pra você, né? No percentual, 50-50. Pra Nadine. Eu vou ficar com 50-50 também. Eu também acho que é 50-50. Com o Hendrick, sim. Se é o Hendrick, 55 pro Flamengo. E você? 60-40. Pro Flamengo também. E o Flamengo pode novamente fazer uma contratação a nível internacional de um jogador que foi muito vencedor pelo Real Madrid, que é o caso do volante Casemiro, que completou 32 anos de idade em fevereiro deste ano. Ele teve uma passagem histórica pelo Real, onde conquistou 5 Champions League ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia, e sendo 3 Liga dos Campeões seguidas. Ele foi durante algum tempo considerado o melhor volante do mundo pela sua constante regularidade no Real Madrid. Ele chegou a se mudar para a Inglaterra em agosto de 22, onde se tornou reforço do Manchester United
por 60 milhões de euros. Embora sua primeira temporada tenha sido muito boa no time inglês, ultimamente ele caiu muito de rendimento, assim como vários outros jogadores. E segundo a imprensa local inglesa, o Manchester vai negociá-lo no meio do ano e ele está com os dias contados na Inglaterra. Tendo isso em mente, grande parte da torcida rubro-negra solicitou a contratação do Casemiro, que chegaria para ser titular nesse time do Tite. Treinador que o conhece muito bem pelos tempos de seleção brasileira. Ele chegou a atuar em 2 Copas do Mundo pelo time do Tite. E segundo o site Transfermarkt, o Casemiro hoje está valendo 30 milhões de euros, algo em torno de 162 milhões de reais. Esse é mais ou menos o valor que o Flamengo terá que desembolsar no meio do ano se quiser contar com o volantaço brasileiro. E um trunfo a ser usado pelo Flamengo para trazer o jogador é o próprio técnico Tite, que tem uma relação achegada com o jogador e pode convencê-lo a jogar no clube de regatas do Flamengo. Mas diz aí, você contrataria o Casemiro? Você acha que ele vale a pena? O Flamengo trazer o volante de 32 anos de idade por esse valor? Deixa aí nos comentários. Então galera, finalizamos aqui o nosso vídeo, né, com as informações do Flamengo. Você viu aí tudo referente à premiação do Flamengo, né, no Campeonato Carioca, onde conseguiu vencer o Campeonato Carioca de maneira invicta, sem sofrer nenhum gol time titular e bateu recordes, né? Inclusive o Rossi bateu recordes. E aí a gente vê que o Flamengo chega muito forte para as outras competições, né? A gente viu também falando sobre aí o caso do Di Maria, né, que encaixaria perfeitamente no Flamengo, tá livre no mercado, e o Flamengo pode, no caso, contratar ele, né? A partir do meio do ano, que ele começa a ficar livre para poder assinar um contrato. Então, é um jogador que o Flamengo poderia ver como uma boa opção, já, no caso, já enxerga dessa maneira, né? Na verdade, vê que o Di Maria pode ser uma peça interessante, né, para o time do Tite, mas dependeria de várias questões. O próprio jogador também, ele deveria, no caso, se tornar aí, né, externar seu desejo, talvez, de atuar no Flamengo, se queria vir para o Brasil, enfim. Mas é uma boa opção, né? O Flamengo pode sim estar trazendo o Di Maria e também o Casemiro, né? O Casemiro também vai ficar livre, não jogou bem no Manchester United, é um jogador acima dos 30 já. Então o Flamengo pode estar trazendo o Casemiro, que é um jogador que na era Tite, né, da seleção brasileira, foi ali um dos ápices ali, foi o xerifão da seleção brasileira, né? Aquele jogador que sempre atuava, que era sempre titular, era tipo um Neymar, né? No caso ali, né? Da mesma maneira que o Neymar é importante para o Brasil, o Casemiro também era importante, porque quando ele não jogava fazia muita falta. Então, o Flamengo, se conseguisse contratar o Casemiro, seria algo assim estrondoso, né? E ele caiu muito de rendimento, ele caiu muito a questão dos valores, né? Quando o Manchester United contratou ele, foi por um valor grandioso, né? Tirou ele do Real Madrid, que tinha contrato com o Real Madrid. Se eu não me engano, foi 100 milhões de euros para poder tirar ele. Isso acho que há 2 anos que o Manchester United comprou ele. E ele foi para lá, né? Jogou muito bem no começo, pela temporada excelente. Aí depois do time todo, né? Porque não tem a ver apenas com o jogador, com os jogadores. Tem a ver, eu acho, muito com o técnico também, né? Que até agora não conseguiu demonstrar nada assim de interessante, né? A gente percebe que o Cristiano Ronaldo, quando estava lá, não conseguia render com esse treinador que sempre tirava ele, né? Não dava as oportunidades que deveria, e ele jogando muita bola, tá? O Sancho também não conseguiu render lá, né? O próprio Antony também não tá rendendo com esse treinador, então acho que tem muito a ver com isso. E o Casemiro joga muita bola, né? Por mais que lá tenha muitas críticas com relação a ele agora, mas ele é um jogador que ainda joga muita bola, pelo amor de Deus. Então, se ele viesse pro Flamengo aqui, ele seria algo assim estrondoso, né? Ele seria com certeza titular, né? Mas que o Pulgar esteja jogando muito de volante, mas entre Pulgar e Casemiro não tem nem comparação, né? Atualmente podemos dizer que o Casemiro tá um nível acima, né? Umas 2, 3 prateleiras acima do Pulgar, né? Pelo que ele já venceu 5 Champions League só no Real Madrid, né? No caso, fora outros títulos que ele também conquistou. Mas é isso aí, deixa a sua opinião aí, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta se vocês aprovam a contratação do Casemiro, do Di Maria, o Paquetá também pode render, deve render o Flamengo em alguns milhões. Então deixa nos comentários o que é que você achou aí de toda essa repercussão aí, de todas essas notícias. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo, tá?